Geografia significa descrição da Terra. O meu convidado é geógrafo, percorreu e fez uma descrição da terra brasileira em forma de ficção. O livro brasileiro mais badalado dos últimos anos, Torto Arado. Coisa rara, adorado pelos críticos e vende mais que Harry Potter. O autor está aqui no Provoca, seja bem-vindo, Itamar Vieira Júnior. Obrigado, Marcelo. Você é servidor do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e eu me impressiono para essa conversa com a quantidade de escritores que foram ou são servidores públicos, né? Mas assim, de Carlos Drummond a Graciliano, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Cecília Meirelles, Lígia Fagundes Telles, Euclides da Cunha, é uma lista. Escrever livro não paga boleto, é isso que significa? Ainda não deu tempo de descobrir, Marcelo. Como é muito recente, tudo muito recente, espero que algum dia dê para pagar boleto. Mas é isso, Machado de Assis, né, foi do Ministério da Agricultura, tantos escritores, talvez procurem aí uma maneira de conciliar a sobrevivência com a arte. Deixa eu aproveitar então para fazer o comercial aqui, que isso é absolutamente necessário. Eu falei do Torto Arado, que está aqui na minha mão, que é um livro bastante conhecido e que bateu Harry Potter em 2021, por exemplo, aqui no Brasil. Esse daqui é o mais recente do Itamar, Doramar ou A Odisseia, contos, histórias do Itamar Vieira Júnior. E tem um outro vindo aí que parece que estamos aí com expectativa. Não quero pressionar ele, daqui a pouco a gente fala desse outro também. Mas como essa divisão de entrar numa viagem de um livro desse e ter uma vida cotidiana batendo ponto? Para que eu tivesse tranquilidade para poder escrever, eu precisava ter um trabalho, né? Precisava me manter, até para que as horas vagas eu pudesse me dedicar àquilo com a intensidade, com a profundidade que eu queria. Trabalhar no INCRA, um órgão que me levava para campo, me levava para trabalhar com pessoas, né, com gente, conhecer esse Brasil em profundidade. Que uma coisa é ler os livros de história, outra coisa é você estar viver, lá, né, como estar geógrafo. E esse é o vetor, né, de Torto Arado, né? Sim. Essa sua imersão nesse Brasilzão é que te faz rever, inclusive, um texto que você já tinha escrito quando jovem, não é isso? Exatamente. Eu comecei a escrever essa história, era adolescente ainda, muito inspirado e influenciado pela literatura brasileira, por autores como José Lins do Rego, Graciliano Ramos, a Raquel de Queiroz, e também muito pelas memórias familiares, né? Meu pai foi criado no campo até os 15 anos, foi criado pelos avós, que eram agricultores. Viviam uma realidade muito parecida com a que é retratada no livro, mas essas coisas eram apenas memória, eu não tinha contato com o campo, ele já não voltava para lá. Você é um garoto nascido em Salvador, Nasci né? na cidade, fui criado no asfalto, ou seja, não era a minha realidade. E aí esse trabalho me levou para conhecer esse país em profundidade, né? E eu via que havia tanta potência, tanta força naquelas personagens que eu encontrava. Eu estou falando das personagens reais, Sim. não as fictícias do Sim. livro. Mas naquelas personagens que eu encontrava por esse Brasil imenso, que aí eu disse, não, isso aqui é arte pura, né? Literatura pura, é uma história épica, isso aqui merece ser contado. É assim, um tempo está enrolado, outro tempo não, né? E a linha também é do mesmo jeito. Umas horas ela enrola, outras horas ela desembaraça. Esse exercício de escrever Torto Arado em primeira pessoa e na fala de 2 ou 3 mulheres, porque tem 2 mulheres, depois tem uma entidade. O que você aprendeu com essa prática de se colocar com a fala de uma mulher? Eu acho que essa coisa mais é o barato da literatura, da arte. É essa capacidade que a gente tem
de se deslocar para aquilo que nós não somos, né? Para o lugar do outro. Isso que me atraiu à literatura como leitor e isso que me atrai também como escritor. É essa possibilidade de viver a vida do outro, porque a minha vida não basta. E acho que a vida de nenhum leitor basta também, por isso ele lê histórias, lê livros. Né? Claro. E tem alguma coisa que você aprendeu enquanto narradora mulher? É um lugar difícil de estar, é um lugar pesado, um lugar muitas vezes de subalternidade. E isso, na mesma medida que é sufocante, é também um estímulo para a libertação, sabe? Acho que talvez sejam as lições que eu tenha tirado dessa experiência de escrita. Na chuva de confetes deixo a minha dor, na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz, na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. A turma do politicamente correto não te perturbou com esse lugar de fala? E engraçado, vez ou outra surge essa pergunta sobre o lugar de fala. Eu gosto da ideia de lugar de fala para muitas instâncias da nossa vida social. É importante que a gente permita que as pessoas falem por si. Mas eu acho que na arte, a arte é um ambiente, é um espaço, é um terreno de liberdade. Então, lugar de fala, talvez, na literatura, seja a morte da arte. Eu prefiro acreditar que ainda esse espaço sagrado, a gente pode deixar ele livre para que as pessoas possam ser o que elas quiserem. Elas podem ser um espírito, uma borboleta, uma árvore, um animal, homens e mulheres, podem ser tantas coisas. E eu acredito que a literatura é esse terreno da liberdade, é o lugar que a gente pode ser tudo, né? Como leitor e como escritor. Você aborda temas muito difíceis, né, muito antigos no Brasil, de uma maneira simples. É esse daí que é o segredo que eu quero que você conte. Como faz isso? Eu nasci de uma família muito simples, muito humilde, e acho que... Mas era uma família que inspirava arte, sabe? Que inspirava essa maneira direta de se comunicar, uma maneira direta, mas não simplória de se comunicar. Sei. Porque o fato deles serem simples não quer dizer que eles não tenham pensamentos e ideias sofisticadas, né? Mas é essa maneira de se comunicar que me atrai. E essa é a força da literatura brasileira em múltiplos aspectos. Estamos falando aí de Guimarães Rosa, né? Até Euclides da Cunha, que é mais técnico, mais... Graciliano, Graciliano, Ramos, né? Que é muito não é isso? Sucinto, muito direto. Sucinto, mas tradutor de uma simplicidade, né? Sim. A gente precisa convidar o leitor a atravessar a história conosco. E precisamos ter isto em mente, de que ele precisa ter interesse de virar a página. É um mistério, mas é difícil entregar esse segredo mesmo. É algo que a gente só é capaz de descobrir com o tempo, Marcelo. E lendo, sobretudo lendo, né? Porque um escritor não se resolve apenas escrevendo. Ele precisa ler. Quero 3 dicas de leitura de Itamar Vieira Júnior. Olha que luxo as dicas. Um livro que eu acho que é incontornável é Grande Sertão Veredas. É uma obra-prima da literatura universal, né? Nem da literatura brasileira. Ali, o Guimarães Rosa, ele recria o mundo de uma maneira tão forte, tão intensa. Muitas pessoas olham, pensam que ele está simplesmente mimetizando os falares, a vida, o cotidiano daquelas pessoas. Mas ali existe uma complexidade tão forte e, ao mesmo tempo, tão simples, tão direta sobre o mundo, que é um livro que eu acho incontornável. Um outro livro que eu acho que, para mim, esse eu já li muitas vezes, e cada vez que eu leio é um livro que desponta de uma maneira muito forte, muito intensa para mim, é a Toni Morrison, Amada, da Toni Morrison. E esse livro, ela recria a história de uma mulher que precisou cometer um infanticídio para que os filhos não fossem escravizados. Bom, isso não estou entregando spoiler,
porque a mágica do livro está justamente nessa capacidade da gente se transportar para o lugar daquela mulher, entender porque ela se tornou uma espécie de Medeia, né? E as razões, os sentimentos, tudo que está por trás deste ato. E o 3? Eu ficaria com a Carolina Maria de Jesus. Sim. Eu acho que... Eu fico até emocionado de pensar a história dessa mulher, de tudo que ela... Bom, ela é o Brasil pós-abolição, como aquelas pessoas foram abandonadas. Ela tinha tudo para jamais mostrar nada, né? E ela constrói uma obra, um livro, que é o mais conhecido, né? Mais significativo, que é Quarto de Despejo, que é tão poderoso, tão intenso. Eu acho que é um verdadeiro milagre, aquilo que ela fez com a sua vida, com sua história. E essa força, ela representa muitas pessoas, Marcelo, que foram invisibilizadas, apagadas. E eu gosto de indicar, eu gosto de falar desse livro, porque ele é um milagre. Quarto de Despejo é um milagre. Que maravilha, que luxo ter indicações assim de Itamar aqui no Provoca. Essa realidade mostrada no Torto Arado é de um Brasil de antes ou é atual? O que eu posso dizer é que é uma história sobre o Brasil pós-abolição. E para mostrar que a escravidão... Bom, não era para isso, tá? Eu estou aqui pensando já como um crítico. Mas a intenção era essa, que a história das personagens, que era o que me interessava, a história daquelas personagens, daquelas mulheres, pontuasse que ainda essa herança é muito presente, muito marcante em nossa vida. Essa herança da escravidão. E que a gente precisa se atentar para isso, né? Porque há pessoas ainda hoje vivendo em situação de escravidão, servidão. Era um jogo. Eu provoquei o leitor também para que ele buscasse o sentido daquela história, o sentido do tempo, da narrativa daquela história. E provocou muito bem. Por isso que nós não vamos parar nunca de falar de Torto Arado, você sabe disso, né? E agora paira sobre você aquele, não sei se eu vou chamar de fantasma, mas aquela aura do segundo livro. Como é que está essa expectativa? Sim. Paira um fantasma. E se eu disser que eu não penso nisso, eu vou estar sendo desonesto. Mas eu aprendi a ter controle sobre a situação. Como é que é? Ensina. Porque, para mim, o mais importante é escrever, né? Quando eu escrevi essa história, jamais eu pensei que ela fosse chegar a tantas pessoas, que fosse encontrar um público, né, tão diverso e, ao mesmo tempo, interessado. E eu tento me pautar pelas mesmas coisas. É que o que importa é essa vontade de escrever, essa vontade de contar uma história. E você já entendeu por que Torto Arado foi primeiro visto em Portugal do que no Brasil? Foi uma questão muito simples. Eu moro na Bahia, não tinha uma editora para publicar o livro. E também eu não tinha muita segurança sobre o que eu tinha escrito. Sim. Uma maneira de ter segurança era submeter anonimamente a pessoas que fossem avaliar. E foi uma mera coincidência que fosse um prêmio em Portugal. Foi o Leia. Sim, o primeiro foi o Leia, foi o que permitiu a publicação do livro. E aí foi por isso que o livro saiu em Portugal primeiro. E sabe o que é que mais me intrigou, Marcelo? É que temos uma história complexa com Portugal. Claro. Bom, eu sempre ressalto minhas origens negras e indígenas, mas tem uma parte pequena da minha família materna que imigrou para o Brasil no começo do século XX, da região do Minho, em Portugal. E eu sei como essa relação com a nossa história é muito complexa. Afinal, fomos colonizados, né, por eles. E eu acho que é tão curioso
que esta história que fala sobre as chagas da colonização também, né? Porque a escravidão é chaga da colonização, fosse tocar justamente aquelas pessoas, né? Talvez seja um interesse do próprio país em conhecer a história, a própria história, né? Sim. Talvez a história pelo olhar daqueles que foram oprimidos, né? Que foram vítimas E até uma maneira de falar assim, alô Brasil, presta atenção nesse cara aqui. Talvez. Que ele está falando para nós de uma maneira que agora vocês podem entender. O que nós fizemos aí, que coisa, né? Isso é que é... Viva a internet. Sim. Ó, olhem bem para a cara do Itamar, que vocês vão ver, ele é a face da mistura brasileira. Ele próprio já disse, né? De raízes indígenas, negras, portuguesas. E no próximo bloco nós vamos falar das delícias e também das mazelas dessa mistura. Até loguinho. O poeta Olavo Bilac falava assim da mistura de raças no Brasil. Em nostalgias e paixões consistes, lasciva dor, beijo de 3 saudades, flor amorosa de 3 raças tristes. O meu convidado, o escritor Itamar Vieira Júnior, traz na face e na vida essa mistura. Ô Itamar, você concorda com o Bilac nessa parte aí das 3 raças tristes? Acho que foi um encontro que deixou traumas em todos, né? Em Eu todos concordo, eu nós. tendo a concordar com o Bilac, sim. E que tristeza é essa? Como é que ela está agora? Eu sou um otimista por natureza. Nunca neste país discutimos tanto os traumas da colonização, do racismo. E passamos por alguns recentes traumas. Com certeza, todos, né? com certeza. E eu fico pensando, às vezes eu me preocupo com os jovens que chegam hoje já com essas informações todas prontas e devem pensar, nossa, que mundo horrível. Isso. E o que eu queria dizer é que ele já foi muito pior. Opa. E que a gente está avançando. Claro, talvez os avanços eles venham sempre com reações pesadas, reações contrárias. Mas este momento é um momento novo, um momento forte. A gente tem que pensar, imaginar, se aproveitar de toda essa força para contar uma nova história. O Milor Fernandes que tinha uma frase, né? O Brasil é um país com um passado pela frente. E este passado está aqui, hoje, no nosso nariz. Está sendo esfregado na nossa cara. Exatamente. Agora, achei legal o jeito que você falou para os jovens, né? Que, olha, é muito recente. Sim. A barbárie, ela... É só lembrar que as mulheres começaram a votar em 32, 1932, né? Ontem. Sim. Então... É só lembrar que há pouco mais de 100 anos ainda existia escravos em grande quantidade no Brasil. Né? Oficialmente. Ou seja, havia um ranking de vida. Isso. Aqueles que dominavam e os que eram dominados. Precisamos ouvir a todos hoje, né? Para que a gente possa virar essa chave, ultrapassar esta desigualdade, né? Que nos lançou numa medida de vida que não é a mesma para todos. A gente sabe que as vidas negras, as vidas indígenas neste país ainda são mais frágeis, mais vulneráveis, né? Neste ranking, o que eu penso é num país mais democrático para todos, que possa acolher a todos. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Você acha que depois desse trauma de polarização, vamos conseguir ouvir até as pessoas que a gente estava desprezando até agora há pouco? Precisaremos criar este ambiente para escutar todos. Como que se faz isso? Eu não tenho uma resposta, Marcelo. Eu quero respostas. Mas eu gostaria muito que a gente tivesse essa capacidade de transpor diferenças. É claro que tudo tem um limite. Claro. Né? Qual é esse limite, Itamar? É quando a sua ideia, o que você defende, se revela uma barbárie para os valores humanos. Né? Quando o seu direito
significa a supressão do direito do outro, aí encontramos um limite para a convivência. E a gente precisa transpor tudo isso. Precisamos pensar maneiras de conciliar interesses, né, de viver em sociedade. E eu imagino que essa história ainda será escrita, será construída por todos nós. O INCRA cuida da reforma agrária. Em que capítulo que nós estamos dessa novela brasileira, que já falamos tanto dela? Parece que, neste caso, aí eu vou ter que deixar um pouco o otimismo de lado, porque andamos e pouca coisa foi feita em relação a isso, Mastero. O Brasil é um país ainda de grande concentração fundiária. E isso é um problema para a nossa sociedade, né? Porque é um dos pilares da desigualdade. Quando se fala de reforma agrária, eu que venho de famílias que trabalharam na terra também, se pensa às vezes que uma pequena propriedade vai ser invadida, né? A reforma agrária vai tomar conta da minha terra. A Constituição já é bem clara em relação a isto. Precisa ser uma grande propriedade e ela precisa ter uma função social. Se ela não tem uma função social, ela é passível se ela não produz. Se ela não produz, ela é passível de desapropriação. Porque há interesse. Acho que há um interesse para a economia do país, há um interesse social para o país de realizar essa reforma agrária. Eu sempre vou para a questão da alimentar, né? E aí eu penso, vivemos um momento difícil no nosso país, um grande contingente de pessoas em insegurança alimentar, né? Há um número expressivo, são milhões e milhões de pessoas que passam fome todos os dias. E é muito curioso, porque se por um lado o Brasil depende de commodities, né, para a balança comercial, para a economia do país, exportar alimentos agrícolas para fora do país, o Brasil também precisa alimentar a sua população, né? E aquilo que chega à nossa mesa, que nós consumimos, a horticultura, o arroz, o feijão, aquilo em grande parte é produzido por pequeno e médio agricultor. Então, a reforma agrária é crucial para a segurança alimentar do país. E a gente precisa, de uma vez por todas, levar isto a sério, porque nós não comemos commodities. Vamos fazer na casca do ovo a muda do tomate. A casca do ovo já é um adubo. Aqui você bota 2 sementinhas em cada uma. A hora que tiver com 5 folhinhas para você pôr na terra, você dá uma apertadinha nela, quebra e põe no lugar certo. Eu sei que você é um cara que cultiva plantas. Sim. Como eu sou da roça também. Você que poda as suas frutas? Eu, sim. Você vai dar dica de poda? Você vai dar dica do quê? De minhoca? Seria muito difícil, porque cada espécie tem uma questão em particular. Bom, há uma área comum, onde se tem algumas frutas, mas eu gosto muito do cultivo ornamental também, né? Daquilo de pensar que essa vida é interespécies, e isso inclui os vegetais também, é importante para a minha solidez, para a minha sobrevivência. Você tem algum namoro especial com alguma planta? Eu moro na Bahia, né? Então, desde criança, eu vejo muito hibiscos pela cidade, né? Chamamos de graxa lá. Graxa? É, graxa. E tem várias cores, várias cores. E aquilo é uma imagem, uma flor tropical que me remete àquele lugar em particular, né? A Bahia, ao sol. O sol, ela tem uma força, né? A umidade, uma alegria, né? Eu gosto. Essa é a minha segunda paixão. Depois da literatura, é a jardinagem. Eu até brinco, eu digo, bom, se eu não estivesse escrevendo e me oferecesse um jardim para cultivar, eu estaria feliz também. Essa flor aqui é uma espécie de hibisco, ela é comestível. Eu acho muito melhor do que alface. Então, se você gosta de alface, recomendo que você experimente. É muito bom. E o que é o tal do Brasil profundo, Itamar? Esse Brasil profundo é uma coisa que chega, né, que a gente não sabe explicar muito bem. Mas eu gosto dessa expressão.
talvez pela carga enigmática que tem nela também. Não é aquilo que está apenas na TV, não é aquilo que é apenas exaltado, mas são as vidas, as pessoas que ainda estão invisibilizadas e que têm uma potência criativa e de vida que podem explicar este país. Então, chegar no campo, você vê a modernidade e a vulnerabilidade coabitando no mesmo lugar, isso mostra que o que ainda há por fazer e o que foi a história deste país, né? E eu acho que é neste espaço que a gente conhece esse Brasil em profundidade, ou o Brasil profundo. E a solução desta invisibilidade que nós estamos falando passa por onde? Passa pela democracia, por um Estado que permita, não que apenas faça provisão de coisas para as pessoas, mas que permita que as pessoas se realizem em sua potência. E ela está frágil, a democracia? No nosso momento está. Tá, Não né? só no Brasil, no mundo, né? Essa é uma questão que o mundo tem atravessado e que se impõe neste tempo, no nosso tempo, e talvez vá nos acompanhar por um longo tempo ainda. E é uma crise. A gente tem que reconhecer como uma crise, mas eu, como otimista, eu tendo a pensar que desta crise vai sair algo mais forte e mais sólido. O né? quê? Uma democracia mais robusta. Agora é assim! Agora é assim! Expulsa racista, não passarão! Expulsa racista, não passarão! Existe o mito da democracia racial, de brancos, pretos, indígenas vivendo em harmonia, junto e misturado. Qual é a sua versão dessa lenda? É bem, você disse, né? É um mito, é uma lenda. Isso havia um interesse de conciliar o país de uma maneira muito superficial, incutindo isto na educação das pessoas. E vai tocando que aí, era pessoal. uma democracia racial. E a gente sabe que não é. Né? Basta a gente olhar o que são os dados oficiais do Estado. A gente tem pessoas negras, pardas e indígenas numa base da pirâmide, em todos os sentidos, são os mais encarcerados, são aqueles que estão desempregados em maior quantidade, são os que recebem menores salários, são os que têm menos tempo de educação. Ou seja, isto não pode ser uma democracia racial. Tem uma escritora americana, Saidiya Hartman, que ela me apresentou um conceito que eu achei bem interessante, que é o conceito de sobrevida da escravidão. E eu ampliei, eu costumo pensar na sobrevida da colonização, porque estes assuntos deveriam estar no passado, porque fizeram parte do passado do país, mas nos legaram um ranking de vida que ainda vale nos nossos dias, né? Quem tem compaixão, por exemplo, quando invadem a Maré e aquela barbárie se instaura e é injustificável que tantas pessoas sejam mortas, feridas, né? Sejam Mortas, feridas, agredidas. sejam brutalizadas. É injustificável. Em nome de uma ocorrência né? policial que parece que é assim, não, eu estava atirando no bandido. Exato, eu estou fazendo a minha parte. E é isso, nós precisamos ter essa consciência, Marcelo, de que isso não é normal, não é natural. Né? Há algo errado. Isso mostra que a democracia racial é um mito, né? Porque a bala tem endereço e tem um corpo que ela chega, né? Não é qualquer corpo, é um corpo em específico. Então isso mostra que estamos distantes hoje ainda disto, mas estamos falando sobre isso, isso é importante. Estamos falando e filmando. Ao vivo, ó, o morador como é que tá aqui na casa de refém assustado. Olha lá, eles estão ali na porta, nós só quer se entregar. Tem morador aqui dentro! Filho, para de filmar não, hein? Fica aí, morador. Pelo amor de Deus! E eu acho que isso está também ajudando para que o país se eduque de Isso alguma forma. ajuda? Você Porque eu acha- acho que aqueles que defendem a opressão parece ser minoria. Ou que negam, né? Exatamente. Parece que o sentido humano, né, a capacidade que nós temos de trocar experiência, de sentir compaixão pelo outro, sentimos dor, sofremos
por coisas parecidas, né? A capacidade de sofrer, ela é universal. Ela independe de onde você está. Ou seja, parece que ao reconhecer isto, de alguma maneira, a gente se educa e começa a refutar tudo isso, né? Dizer, não, isso aqui não está certo, né? Eu sinto que ele tenha sofrido isto. Ou seja, da mesma maneira que isso viraliza, né? Parece que as reações corroboram que esta prática é errada, que esta prática é criminosa, né? E isso, de alguma maneira, nos educa também. O que esperar do Brasil para 2023? É um Brasil que passou por tanta coisa, né, Marcelo? Vivemos uma pandemia que deixou um grande trauma, quase 700 mil pessoas mortas, né? Vivemos um período de crise da democracia. Acho que vai ser um país que ainda vai estar muito ferido, mas eu espero que nós tenhamos vontade de transformá-lo. Eu também, e fico muito feliz de ouvir isso de você aqui, ainda antes do apagar do ano, Itamar, porque no próximo bloco nós vamos viajar para uma terra mágica, que parece, inclusive, que paira sobre tudo isso, a Bahia de Todos os Santos, terra do meu convidado, o escritor, geógrafo Itamar Vieira Júnior. Já voltamos. Gregório de Matos, poeta barroco do século XVII, ficou mais conhecido pela sátira que lhe rendeu o apelido Boca do Inferno. Ele descreveu assim a cidade de Salvador. A cada canto, um grande conselheiro que nos quer governar, cabana e vinha, não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. 3 séculos depois, Dorival Caymmi cantou: tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. Meu caro Itamar, com qual das duas versões que eu devo ficar da Bahia? Com as duas. Com as duas! E eu acho que essa Que resposta baiana boa é essa sua? Sim, porque é isso talvez que me atraia neste lugar, né? Talvez seja isso que nos interesse na Bahia, né? Essa complexidade humana que está naquele lugar, que tem um tanto de magia. Tem muito, porque esse país começou por ali, né? E talvez as marcas desse começo estejam mais fortes ali. Todas, né? Qual é a principal? Talvez seja a presença dos herdeiros da diáspora, com uma intensidade maior do que no resto do país, né? E ali está muito marcado, está muito demarcado, né? Este começo, como foi este começo. E eu quero dizer que eu tenho um orgulho de ser neto de baiano, ou baiano cansado, como dizia o meu avô, que saiu da Bahia para chegar em São Paulo, cansou, parou em Minas. Parou em Minas, sim. E creio que lá tem um DNA para a gente hackear. Qual é a parte desse DNA que nós devemos ficar mais atentos? Tem um livro de uma antropóloga americana, Ruth Landis, que ela esteve na Bahia no fim dos anos 1930, que se chama Cidade das Mulheres. Ela foi pesquisar o candomblé e, pesquisando o candomblé, ela percebeu algo que não é, observe, um país machista. Como isso pode soar paradoxal, né? Um país machista, como as mulheres têm poder. Isso. E nos candomblés, nos terreiros de candomblé, o matriarcado, a força do matriarcado, a força da mulher, isso muito antes do Me Too ou do movimento feminista, é uma maneira muito singular de viver. Então eu penso que são essas coisas que me atraem na Bahia. Pelourinho, uma pequena comunidade que mora em Olodunho, em laço de confraternidade. Despertai-vos para a cultura egípcia no Brasil. Ao invés de cabelos trançados, veremos turbante de Tutankhamon. E as cabeças se enchem de liberdade. O povo negro pede igualdade, deixando de lado as separações. São divindades, literalmente, né? Rainhas, né? Sim, que transmutadas
da África, das diversas nações de onde vieram, para aqueles locais e mantendo uma forma, um sistema de vida que já existia daquele lado e que dava protagonismo à mulher, por exemplo. Isso eu estou dando um pequeno exemplo, Claro. mas há inúmeros outros exemplos para falar disso. Então, voltando para o Torturado, tem uma hora que tem uma narradora que é um espírito, do Jaré. Sim, sim. Você tem vida espiritual, religiosa, prática no Jaré, por exemplo? Não. Eu conheço o Jaré, mas a minha curiosidade era muito movida para entender aquele sistema de crenças que também era um sistema de solidariedade. Uma espécie de confraria, de uma irmandade que impediu que aquelas pessoas sofressem violência institucional maior, né? Dos senhores de fazenda, do próprio racismo, do Estado. Eu gostaria de ser uma pessoa religiosa. Eu acho que há uma certa beleza na fé, na crença. A minha fé e minhas crenças estão em outro plano. Estão onde? Acho que estão no humano, naquilo que é humano. Sim. E aí não precisa ser religioso, Não né? precisa ir Está pro em mim, etéreo. está em você, não precisa ir para o etéreo. Muitas vezes me falam, Marcelo, que quando chega a esta parte da história, a história ganha contornos mágicos, que aquilo é fantasia, é fabulação. Mas eu gosto de pensar também que aquela última parte é uma cosmovisão de mundo, é uma maneira de ver o mundo que ainda existe, está presente naquela localidade. Sim. Ou seja, não há uma verdade, nem a minha, que deposita toda a fé no humano, nem a daquelas pessoas. É apenas mais uma maneira de ver o mundo. E aí, mesmo assim, você resiste e é ateu na Bahia? Como é que é possível uma Eu coisa acho que dessa? eu não sei se eu não consigo nem me definir como ateu, Sei. porque eu precisaria ter a certeza da inexistência de Deus. E eu não tenho nenhuma certeza nessa terra de incertezas. Eu não Nem tenho da nenhuma inexistência. certeza, nem da inexistência. Ogumegê é chefe de aldeia e ele é dono dos orixás. Os anjos no céu estão louvando Ogumegê. Ogumegê é chefe de aldeia e ele é dono dos orixás. E os anjos no céu estão louvando Ogumegê. O Jaré é uma derivação de outras tradições africanas? Também, mas não só. O Jaré, eu diria que é algo muito próximo, aquilo que a gente pode pensar nessa confluência de pessoas e crenças distintas brasileiras, vai desembocar de alguma maneira naquela prática religiosa. Ali você tem a experiência da matriz africana, da religião de matriz africana, o catolicismo rural, porque se fala de santos, se fala de Deus, se fala de muitas coisas, e ainda há práticas muito xamânicas, né, que diz respeito ao conhecimento de ervas, ao conhecimento do transcendental, ou seja, ali há uma mistura com aquilo que de alguma maneira a gente pensa ser a utopia do que pode ser o Brasil, né? Sim. O meu povo não aceita mineração aqui. Mentiroso, ladrão, Eu falei que esse livro surgiu na sua adolescência, o Torturado, e a sua mãe uma vez chegou a pegar os escritos e ficou preocupada com esse destino, não foi isso? Não. Ficou. Não foi bem esta história, foi um pouco antes. Já eu comecei outros escritos. eu comecei a escrever muito cedo. Com quantos? Eu não tenho uma lembrança exata, mas com 7, 8 anos eu já estava alfabetizado e já lia. Guardando os escritos. E eu escrevia coisas muito curtas, né? Escrevia e guardava, mas eram sempre histórias de ficção, fabulando, imaginando. E uma vez minha mãe encontrou no guarda-roupa guardado. Ficou um tanto decepcionada, porque aquelas histórias, não pelo que eu estava, não pelo que estava escrito ali, mas ela achava que era perda de tempo. Pessoas como nós precisávamos estudar para ter uma profissão, professor,
qualquer espécie de trabalho, mas escritor não existia no nosso Não vai meio. dar né? em nada, Então, meu filho. É exato. E ela chegou a verbalizar isso? Verbalizou uma única vez. E eu fiquei Como? tão... O que ela falou? Você está fazendo isso, está escrevendo isso, você deveria estar estudando, cuidando das suas coisas. E aquilo me dividiu. Ali eu tive uma vida dividida, a partir dali. Parece que agora essa vida está se encontrando. Minha jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Nada é muito simples, Claro. né? Na mesma medida que minha mãe ela teve esse ímpeto, eu lembro que quando eu tinha 11 anos, ela e meu pai, com muito sacrifício, fizeram um crediário e me deram uma máquina de escrever. Olha só. Uma Olivetti Lettera 82. Nossa, que chique, né? Teve um dia que ela entendeu e falou, não, esse cara é um escritor, estava aqui dentro. Engraçado. Quando eu recebi o telefonema de Portugal dizendo que o livro tinha sido vencedor, era algo importante. Tinha um prêmio em dinheiro. E aí eu contei, a primeira pessoa que eu quis contar era ela, né? Claro. Compartilhar, olha, o que você fez. E ela disse, mas você tem certeza que não é um trote? Foi a primeira reação. Foi a primeira reação. Eu disse, só poderia ser a minha mãe pensando desse jeito, Que né? maravilha, né? Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá. Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá. Quem vai é bom fim, minha nega. Nunca mais que voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá. Escritor ocupado, famoso, tem tempo para o amor? Essa é uma provocação. Eu descobri que não tem tempo. Não. Pelo menos neste momento em que ainda tragédia. preciso me dividir em muitas coisas, mas não tem tempo. Deus, mas que notícia é É triste, essa? né? Muito. Mas eu tenho esperança de que isso se resolva Ou isso também. é um recado para todo mundo? Ó, atenção, estou ocupado com os meus afazeres. Essa parte é a mais difícil. Vamos voltar a falar sobre o livro. Vamos, mas olha aqui, olha o que chegou aqui. Olha o que chegou. Jeff, Itamar Vieira Juno faz muito meu tipo. Eu tenho a impressão que a gente pode ter uma fé em algum momento desta vida. Assim eu vou ficar envergonhado. Aí, talvez aí que ele se apaixone mais. Isso acontece muito, Itamar, de você receber cantada, digamos acontece, assim? Acontece. Com alguma hoje com mais frequência do que antes. Como que você lida? Eu acho divertido, né? É interessante, é engraçado. E, ao mesmo tempo, me faz eu me sentir vivo também, né? Sim. Afinal, estou aqui. Claro. Né? E as pessoas são capazes de transmitir De verbalizar, sentimentos. de falar, de né? verbalizar. Acho isso poderoso, né? É isso que me faz viver também. Poxa, agora que você não vai ter sossego. A dedicatória de Torturado é curta e grossa ao meu pai. Ele partiu faz pouco tempo. Quem era Itamar Vieira? Era um homem complexo, um homem que de alguma maneira representava, este personagem que eu estou escrevendo e que sempre talvez eu esteja escrevendo, que foi subalternizado de inúmeras maneiras também, pela vida, pela história que eu falo, pela história com H maiúsculo, né? De nascer, de crescer numa comunidade afro-indígena, uma comunidade que vivia com resquícios coloniais ainda muito, muito fortes, muito presentes, e que enfrentou toda sorte de dificuldade, tentou se ajustar ao mundo, e acho que talvez não tenha conseguido. E talvez por isso essa história também seja dedicada a ele, porque hoje, eu penso, né, já com alguma idade,
que talvez essa seja a história que eu preciso escrever, sempre, sempre voltar a ela, voltar a esta vida, que foi a vida dele. Que coisa linda, porque você volta a essa história em vozes femininas, né? Sim. Que coisa doida, né, Itamar? É mais complexo do que a gente pensa. E ao mesmo tempo é ele, né? A história dele Sim, e é a sua, eu sim, imagino. de não é? alguma maneira. Mesmo que eu não tenha vivido aquilo, acho que parte dessa dor, dessa aflição foi transmitida de inúmeras formas, né? Sim. Até no meu corpo, nas Sim. coisas que ele sentia, que eu sinto. E é a minha história, né? De alguma forma é a minha história, foi dali que eu vi. Mesmo que não tenha vivido aquela história, então ela é definitiva em minha vida. Você tem a memória mais antiga da sua infância? Você tem uma imagem? Uma imagem que eu vou falar uma coisa, mas vai parecer uma bobagem. A imagem mais antiga, acho que eu debaixo de uma mesa, me escondendo de minha mãe. Vendo só as perninhas. Só as pernas, assistindo, ela me procurando como um espectador. E você estava se escondendo do quê? Dela me procurando. Eu não queria que ela me encontrasse. Eu só queria observar ela procurando. Você queria observar ela te procurando. Talvez para ver se ela iria desistir de me procurar. E aí tivesse algum sentimento de negligência, mas não, ela continuou a procurar até me encontrar. Ou de desistência. Ou de e não desistência, teve, né? pois é. Essa tem que estar no filme, hein? Um dia, quem sabe não vira literatura. Abandonado na Bahia, capitão da lei, capitão da lei, capitão da lei. Abandonado na Bahia, capitão da lei. Existe um processo de encontrar a identidade? Essa é a dúvida mais difícil que eu tenho, assim, como você descobrir quem é você e ser quem você é? Essa pergunta me deixou sem palavras. Talvez eu não tenha resposta para ela. Mas eu penso... Bom, eu poderia falar sobre identidade percorrendo visões antropológicas, sociológicas, mas eu entendi a sua provocação, essa pergunta. Acho que a gente não tem resposta para algumas coisas. Eu prefiro pensar que, ao mesmo tempo que a gente quer saber quem nós somos, né? Queremos saber quem nós somos, talvez a gente não tenha essa resposta em definitivo. E aí só interessa viver. E não quer ter? Para poder continuar procurando? Talvez. Que nem você debaixo da mesa? Talvez, para ver se ela iria desistir de me procurar. Essa cena tá ficando boa, hein? Tá. Como que você quer ser lembrado, Itamar? Acho que projetar alguma imagem, alguma lembrança que as pessoas devam ter, acho que nunca fez parte da... Parece mentira, né? O que eu estou dizendo. Até porque todos nós, de alguma maneira, carregamos na gente, em nós, esse senso de imortalidade, eternidade. E parece que projetamos isso naquilo que fazemos, né? Se eu for pensar de uma maneira fria, a escrita seria esse ímpeto de não morrer, de ser, de alguma maneira, imortal. Mas a gente não tem domínio sobre isso, não temos domínio sobre o mundo, sobre a posteridade, sobre as coisas. Eu prefiro não pensar sobre isso. E o domínio sobre a vaidade? É uma coisa difícil para você? Por incrível que pareça, não é difícil. Até porque, para mim, ter vaidade é algo que, se eu nem devo ter algum nível de vaidade, mas se fosse uma vaidade muito demarcada, muito tóxica, eu ficaria envergonhado. Eu costumo ficar envergonhado até de realizações. Como eu não ficaria envergonhado da vaidade, né? Eu percebo que essa coisa do envergonhado é um charme também, não é?
É. Não é? Não sei. Estou perguntando, tá? Da timidez, da vergonha. Porque tem grandes tímidos charmosos, né? É. Inclusive no cinema, né? Pessoas extremamente tímidas. Marlon Brando, né? Bom, quando ele estava atuando, não dava pra gente perceber muito que ele era Mas é aí que um entra cara tímido. É a arte, né? É, sim. É ser o De outro. também interpretar. Né? Your eyes are the eyes of a woman in love, and oh, how they give you away. Tem um momento que quando eu vejo você agora falando sobre mim e fazendo essas provocações, e eu me pergunto depois, será que sou eu mesmo? Ou todos nós projetamos no outro um personagem que percebemos sobre ele? Você interpretou muito aqui hoje? Você me provocou. Eu fiz quase uma... Vou precisar passar horas na lista para resolver isso depois. Eu fico muito feliz de ter provocado isso. Então, Itamar Vieira Júnior, me diga então, o que é a vida? A vida não basta. Precisamos ser muitas outras coisas. De acordo. E talvez por isso a gente goste tanto de ler ou de criar histórias, porque esta vida é um grão de areia perto do que podemos ser e do que o entorno nos oferece. Itamar Vieira Júnior, é só você que vai poder me responder uma coisa. ACM Neto é pardo? Com certeza não. E é isso, é tão interessante. Para você ser algo, você precisa ser lido como isto. Não importa apenas o que você autodeclara ou autodetermina. A sua história precisa te dizer isso e você precisa ser lido pelas pessoas, pelos seus pares como tal. ACMinho, pense nisso. Eu falo dessa minha origem baiana, o pessoal fica tirando. Desconfia, acha né? que eu nasci na Finlândia. Não, você tem lábia. A lábia é do baiano.